Colossenses, capítulo 3, os irmãos podem deixar aberto, a gente vai ler todo esse capítulo. Meus queridos irmãos, nós iniciamos uma série chamada A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas. É uma série de pregações decorrente do desfecho do Evangelho de Marcos. Nós expomos aí em 60, se não me engano, 60 sermões, todo o Evangelho de Marcos, e terminamos com uma pergunta, uma questão, uma tônica que Marcos deixa para os seus leitores e para os seus ouvintes. O quanto que a mensagem do Evangelho impacta, transforma e é experimentada na vida dos discípulos. E a última parte do Evangelho de Marcos trata da ressurreição. Essa ressurreição que impacta a nossa vida de uma forma global, de uma forma geral. Por isso que o nome da série é A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas. Se de fato Jesus ressuscitou, e nós cremos que Jesus ressuscitou, isso tem um peso, um significado em toda a nossa vida. A primeira mensagem que nós vimos foi o quanto que a ressurreição impacta o movimento da igreja, a ressurreição e a missão da igreja. Jesus ressuscitou, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e ele nos inclina, nos manda, nos ordena, nos dirige a ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus disse. Amém? Hoje a gente vai trabalhar um outro aspecto. Alguns dos temas foram pedidos pelos irmãos, seja individualmente, seja no pequeno grupo, e nós montamos uma série hoje, a ressurreição e o verdadeiro cristão. O que significa, deslocando então da última mensagem, que é o significado da ressurreição para a missão da igreja, hoje é o resultado ou a consequência, a evidência da ressurreição na vida do crente, amém? Para isso, nós vamos ler todo o capítulo 3. O capítulo 3, geralmente, eu já preguei o livro de Colossenses numa outra igreja, e geralmente a gente divide pelo menos 4 sermões. Hoje, pela graça de Deus, eu vou fazer um panorama. Então a gente vai ler todo em um sermão só. Mas, se Deus quiser, um dia a gente vai pregar Colossenses também. Eu já foi pregado aqui pelo pastor Anderson, Ele já fez uma série em Colossenses, eu me lembro. E a gente pode dividir e esmiuçar mais esse texto. Daqui a pouco a gente vai chegar na doutrina, a gente está fazendo o panorama do Novo Testamento, lendo todos os versículos do Novo Testamento e comentando. Daqui a pouco a gente vai chegar em Colossenses. A gente está terminando Filipenses e aí a gente detalha também todos os detalhes desse texto. Mas eu quero ler e trabalhar de forma geral o que esse texto nos apresenta. Vamos ler, é uma leitura longa, mas importante para nós. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz,
como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, não a tratando com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a justa recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e de direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Vamos orar, queridos irmãos. Ó Senhor, nos ilumina a mente, ó Pai das luzes, para que compreendamos a riqueza desse texto, ó Deus. Fala conosco, a partir do Teu trono, ó Deus. Usa da Tua palavra, ó Senhor. Fala conosco, ó Deus, e nos instrui a viver conforme a realidade da ressurreição de Jesus. Faz morrer hoje o que precisa morrer. Faz viver o que precisa viver, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, a carta aos Colossenses fala muito de um tema central chamado a suficiência de Jesus. Paulo quer mostrar para aquela igreja que Jesus ele é suficiente para vivermos, amém? Nós não precisamos acrescentar quaisquer outros elementos religiosos ao Evangelho de Jesus, porque a obra de Jesus por nós e a pessoa de Jesus ela é suficiente. E uma das figuras que Paulo utiliza acerca disso é a realidade de que Deus em Cristo Jesus está enchendo todas as coisas de sua plenitude. Lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, Deus organiza o mundo e vai preenchendo. Ele cria os céus e enche os céus, Ele cria os mares, Ele enche os mares, Ele cria a terra, Ele enche a terra. Ele é o Criador e aquele que dá plenitude a todas as coisas, amém? Mas na igreja, Ele enche a igreja, queridos irmãos, de si mesmo. Deus faz com que os cristãos sejam cheios dele mesmo, pelo seu Espírito Santo. Isso se dá mediante a obra de Jesus. E o ponto de Paulo é esse, é que essa obra de Cristo, ela enche todas as coisas. Quando ele chega no capítulo 3, ele já tem desenhado para a gente um panorama acerca de por que nós devemos viver, ou por que, melhor dizendo, nós podemos viver a realidade da ressurreição. E eu quero ler alguns breves textos para a gente chegar nesse contexto. Lá no capítulo 2, versículos 11 a 14, Paulo diz assim, ó: Nele vocês foram circuncidados. Perdão, capítulo 2, capítulo 2, está certo. Nele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram, presta atenção no que ele vai dizer, quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então a figura que Paulo coloca no contexto imediato da passagem da gente é que nós morremos juntamente com Cristo. Vamos continuar o texto, no versículo 13. Quando vocês estavam mortos em em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Olha agora o versículo 20 comigo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Mas olha o começo do versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Então quando a gente chega lá no capítulo 13, Paulo diz assim, ó: portanto, qual é o contexto que ele está apresentando? Vocês morreram com
Cristo. Ou seja, existe uma realidade que a igreja experimentou. Ela já morreu com Jesus. Ela foi sepultada com Ele no batismo. Todos nós éramos mortos em delitos e pecados. Mas Paulo está dizendo que os crentes, eles morreram para o pecado. Amém? Quando Cristo morreu na cruz e foi sepultado, aqueles que creem em Jesus morreram juntamente com Ele para o pecado. Mas essa realidade tem uma continuação. Paulo diz assim, versículo 1 do capítulo 3. Portanto, ou seja, já que vocês morreram com Cristo e foram sepultados com Ele, portanto, aí ele vai acrescentar mais um elemento. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, então qual é a realidade? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, amém? Nós temos uma nova vida com Ele que não é simbólica. O ponto é esse, meus queridos irmãos, para a gente hoje. É que a morte e a ressurreição de Jesus traz para nós a realidade de que nós morrimos e ressuscitamos com Jesus. E, portanto, nós vamos, não é que nós podemos somente, nós vamos e podemos viver uma nova vida. Amém? Preste atenção comigo, porque Cristo morreu e ressuscitou, e porque nós morrimos e ressuscitamos com Ele, e isso não é uma realidade simbólica, é um fato, é uma realidade, a gente vive uma nova vida. E Paulo vai apresentar qual é essa nova vida que os cristãos são capazes de viver e viverão, se estão em Cristo, amém? Vamos começar. A primeira parte é Paulo então mostrando essa dobra, essa virada de chave na vida das pessoas que se achegam a Jesus. A gente vai ler do versículo 1 ao 4. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha a primeira parte, meus irmãos. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham, preste atenção nos verbos comigo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados. Então vejam, nós já experimentamos uma realidade da ressurreição, queridos irmãos. A gente ainda não, preste atenção comigo, a gente ainda não experimentou a ressurreição corpórea. Haverá um dia em que nós ressuscitaremos com Cristo corporeamente e receberemos um corpo glorificado. Todos creem nisso, amém? Mas isso não significa que o nosso espírito já não tenha ressuscitado, irmãos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Nós hoje estamos vivos em Cristo Jesus. Um dia experimentaremos a plenitude dessa vida em Cristo Jesus. Mas isso não significa que nós continuamos como mortos. Estamos vivificados. E Paulo está dizendo, qual é a realidade de quem vive como vivificado em Cristo? Procura as coisas de Cristo. E aí ele vai usar uns termos para isso, né? Procurem as coisas que estão no alto. Aqui no teto, no céu de Ubajara, contemplar o nascer do sol? Não, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, sentado à direita de Deus é uma figura de autoridade. Quem se assenta à destra do rei tem uma posição de autoridade como a do rei. Jesus está lá no alto, ou seja, nós devemos viver de acordo com o senhorio de Cristo. Amém? Muitos crentes dizem que Jesus é seu Salvador, mas esquecem que Jesus também é o seu Senhor. Paulo está chamando os crentes a terem uma mente naquilo que é a posição de Jesus assentado à destra de Deus. Procurem as coisas que são do alto, não somente do feed do Instagram, não somente dos stories, não somente dos shorts, né? Não somente das coisas do mundo, do entretenimento, que cabe, que tem espaço num lazer, etc. Mas não pode ser as coisas que nos movem. Não busque as coisas que o mundo apresenta, não busque os pecados que esse mundo apresenta, não busque um estilo de vida mundano. Em primeiro lugar, busque as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento de vocês no alto e não nas coisas terrenas. E Jesus fala sobre isso, né? Isso aqui é a fonte das nossas ansiedades, né? Das nossas preocupações. Nós vivemos o dia após dia preocupado apenas nas coisas do aqui e do agora. Ainda que você seja o melhor planejador do mundo, você vai planejar até a sua morte. Você ainda não está entendendo o que é planejar e manter o pensamento nas coisas do alto.
Ainda está presa às coisas terrenas. E aí Paulo vai mostrar uma finalização disso. Por que nós vivemos assim? Porque a nossa vida, do dia que nós renascemos com Cristo na nossa conversão, até o dia em que nós morreremos, ou até o dia que nós voltaremos com Cristo, que nós ressuscitaremos com Cristo corporalmente, nós temos um trajeto. E aí Paulo diz no versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, quem é a nossa vida? Guarda isso, vai ser a próxima mensagem. A nossa identidade está em Jesus, próximo domingo. Mas olha o ponto de Paulo, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então Paulo está apresentando, irmãos, uma realidade que a igreja experimenta, que a igreja vive, de que a igreja hoje, ela já está viva em Cristo Jesus. Ela não está mais morta em delitos e pecados, mas ela está viva e um dia ela se encontrará com a realidade da ressurreição corpórea. Mas essa ressurreição não está exclusiva àquele tempo, ela já aconteceu conosco quando nós cremos em Cristo Jesus. Abrindo um caminho para a santidade, mas não só abrindo um caminho para a santidade vai ser real na vida do verdadeiro cristão. Vamos colocar um primeiro arremate. Se Jesus ressuscitou, os cristãos viverão conforme as coisas do alto. Amém? Então não é uma opção e nem é um caminho evitável. É um caminho real para aqueles que creem. E aí Paulo vai começar a trazer para a gente, a partir do versículo 5, os vícios, os pecados, as coisas que os cristãos devem, portanto, irão, portanto, evitar, porque estão vivendo a realidade da ressurreição. Se Cristo morreu e nós morremos para o pecado, se Cristo ressuscitou e recebemos com Ele uma nova vida, agora existe um estilo de vida que renega, que rejeita e que não se ajusta aos moldes desse mundo. Paulo vai dizer no versículo 5. Assim, a primeira ação que ele fala, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Existe uma pergunta, irmãos, que é essencial a todos nós. E que nós não podemos viver a vida cristã escapando dessa pergunta. Uma pergunta essencial para todo cristão é o que na nossa vida deve morrer e o que na nossa vida deve nascer. Todo cristão deve fazer essa pergunta para si mesmo. O que na minha vida tem que morrer? Nós sabemos que nós devemos morrer, né? Por isso que o cristianismo nunca foi uma religião e nunca foi uma pregação acerca de Jesus aceitável ao mundo. Principalmente no mundo moderno. Quem é que quer morrer no nosso mundo? O nosso mundo, meus irmãos, sofrer, morrer, se entregar, não é uma coisa muito bem recebida. Se a gente pudesse passar o dia vivendo de Tilenol para não sentir dor, a gente viveria. Se a gente fosse tomar uma vacina e fosse possível passar uma anestesia antes da vacina, a gente tomava, porque a gente escapa da dor. A gente vive tanto fugindo da dor que quando a realidade da dor, que é uma realidade, ela vai abraçar alguém em algum momento da vida, aparece, a gente se assusta. Misericórdia, não me avisaram o que era. Assim, hoje é dia das mães, né? Por exemplo, as mães. O que é que ensina desde criança? Maternidade, flores, perfume, cheirinho de criança, né? Ninguém fala para as mulheres em amor, né? Tem cheirinho de criança, Johnson & Johnson, né? Johnson's Baby. Tem um bercinho ali com um nenenzinho dentro. Tem, a barriga cresce, você vai ficar linda. Mas tem dor, tem quadril doendo, tem amamentação, tem puerpério, que ninguém fala. Pé inchado. Tem dia que você vai estar sozinho em casa com o bebê e você já está exausta da cabeça. Existe uma realidade de dor. Mas as pessoas não falam, porque as pessoas não querem colocar a realidade diante de si. E Jesus chega para os cristãos dizendo: aquele que quiser seguir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Ou seja, se você quer seguir a mim, você vai ter que morrer. Por que as pessoas se separam? Porque as pessoas não entendem que o casamento é uma morte. Você vai se tornar uma só carne, então você não vai continuar sendo uma carne só com você mesmo, mas uma carne só com outra pessoa. O casamento está todo errado no nosso mundo. O que é o casamento? É a celebração de algo que chegou na sua coroação, mas não é o casamento, é um começo. Não é isso, as festas. R$1 milhão, R$200 mil, os pais ficam endividados até o resto da vida pagando o financiamento do casamento dos filhos, podiam comprar um apartamento, uma casa, alguma coisa, né? Mas gasta ali para mostrar para o mundo: nós vencemos, o nosso namoro deu certo e agora coroamos o namoro com um casamento.
Aí passa o tempo. Aí você, agora eu entendi algumas coisas que aconteceram lá em casa. Né? Existe um desafio. Porque coisas têm que morrer. E se Jesus é a nossa vida, irmãos, Ele está apresentando que nós precisamos morrer para nós mesmos. E não só morrer para nós mesmos, porque Ele nos fez morrer para o pecado. Quando morreu na cruz e nós fomos sepultados com Ele, nós vamos aprender a matar. Mas a matar o quê, meus irmãos? Lembra, nossos inimigos não são carne nem sangue. Paulo diz, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Existe uma luta que nós travamos. E Paulo vai apresentar aqui o que é que nós devemos matar entre esses vícios, esses pecados, entre essa realidade de queda que não pertence mais à nova criação que Jesus começou a nós. Vamos ler algumas. Imoralidade sexual. De todo tipo, viu, irmãos? Impureza. De todo tipo. Paixões, né? Tem gente que o que segue, faz a vida dele seguir a bússola do coração, não é nem a mente nem o coração. São os desejos sexuais. Desejos maus. Aqui está tudo numa categoria meio sexual, tá? Então, desejos maus. Você olhar as pessoas com pureza. Você não consegue olhar para ninguém sem desejo. E a ganância, que é idolatria. Alguns estudiosos dizem que ganância está nesse mesmo rol. Como Paulo está falando de vários pecados sexuais, ele coloca uma nuance da ganância que tem a ver com o pecado sexual, que é você conseguir ter poder sobre pessoas para tirar proveito sexual. A ganância, eu quero ter. Por que eu quero ter um carro? Porque eu quero andar bem, conforto, eu quero servir bem minha família. Não, que se as gatinhas me verem com carro, né? Aí eu vou arrasar. Por que eu quero estar bonito? Porque minha esposa merece. Eu tento, viu, irmãos? Mas minha esposa merece que eu esteja bonito, bem, que eu consiga levantar uma criança em casa, trocar um garrafão, pegar um gás, roçar o quintal. Não, porque se eu estiver no shape, aí a galera vai ver. Ganância. Eu quero as coisas. E se a gente tem que matar coisas, irmãos, a gente vai entender que todo ídolo requer um sacrifício, né? Todo ídolo requer um sacrifício. O ídolo, ele dita as regras da nossa vida. Só uma pessoa pode ditar as regras da nossa vida, que é Deus. Paulo está falando de coisas que não cabem na vida do cristão, porque se você vive por elas, elas vão determinar quem manda na sua vida. Eu acho que todo mundo aqui no processo de santificação já passou por uma situação que caiu, que pecou. E aí você pensou assim, eu pensava que Jesus já mandava em tudo na minha vida, mas eu deixei que determinada coisa mandasse nela. Meu temperamento, um amor pelo dinheiro, alguma coisa aconteceu e eu percebi, nessa área aqui, Jesus ainda não está mandando. Ele tem toda a autoridade, então o Senhor manda, não me faz mais me entregar. E Paulo está falando coisas então que devem morrer, elas não devem mandar. Me render à imoralidade sexual, à impureza, à paixão, aos desejos, à ganância, não. Por quê? Porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre todos que vivem na desobediência. Então Paulo está dizendo, essas coisas são naturais aos que vivem na desobediência. Vocês devem matar a natureza terrena e evitar, não devem cometer essas coisas, porque elas são compatíveis com aqueles que estão vivendo uma vida em que a ira de Deus continua repousando sobre eles. Por isso que é a ressurreição e o verdadeiro cristão, porque se o cristão vive uma vida em que a ira de Deus é compatível com que a ira de Deus esteja de todo dia, o tempo todo sobre eles, é porque eles estão vivendo como os filhos da desobediência. Aí Paulo continua, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Versículo 8, mas agora, olha o tempo que ele está falando, ele está falando agora, a gente tem poder para isso, abandonem estas coisas. E aí ele vai acrescentar algumas coisas que não são mais somente de conotação sexual, mas em conotação relacional. Ira. Tem gente que parece uma pólvora e o teu dedo, a tua palavra é o fogo. Ama, não sei o que. Não é não? Conhece alguém assim? Muitos, né? Rapaz, eu tenho medo de falar com fulano. Tenho medo, porque toda vida que eu falo é uma patada.
Aí Paulo está dizendo ira, não. Indignação, maledicência, você só fala coisa ruim. A gente tem que se policiar nisso, meus irmãos. Às vezes a nossa língua, ela é serva de só falar mal. Você tem que se policiar nisso. Quando eu chego nas pessoas, eu chego para dizer boas novas, né? Ei, tá sabendo que fulano teve um filho, nasceu bem? Ei, tá sabendo que fulano conseguiu um emprego, não sei o que, não sei o que. Ei, tá sabendo? Aí as anteninhas já ligam, né? E a gente tem que desligar as anteninhas também, viu? Se alguém chegar e disser, ei, tá sabendo? Levantou, abaixa. Não, quero saber não. Nem tô querendo. É coisa boa, é coisa ruim. Tiago vai falar de difamação. Se a nossa língua está emprestada a ficar falando mal de alguém e formar uma opinião sobre alguém que é negativa, a sua língua está sendo emprestada à maledicência. Se por causa de você, a visão que a outra pessoa vai ter acerca de determinada pessoa vai ser negativa, você está difamando aquela pessoa. Se você não contasse, ninguém teria uma visão negativa daquela pessoa, mas porque você está por aí com propaganda, ei, tá sabendo? Ei, aquela. Paulo está dizendo, nem a ira, nem a indignação, nem a maldade, nem a maledicência, nem linguagem indecente. Palavrão, palavras de baixo calão, palavras que insinuam coisas incompatíveis com os crentes, e até a mentira. E para deixar a mentira bem clara, ele diz no versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já, então também é uma realidade no presente, se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram também no presente do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, não mintam, né? Então, mentira, meus irmãos, bate a porta. Vixe, não vai dar para fazer tal coisa, não vai dar para determinado compromisso. Eu não estou à vontade de ir, não. Não vou, não. Não, é porque uma enchente passou só lá na rua lá de casa, entrou só lá em casa e no doutor não posso ir. Não é porque eu estou quase para ir para a emergência. Está lá assistindo Netflix e tal, só está indisposto. Estou quase para ir na emergência. Entendeu? Mentira, não mintam uns aos outros. Por quê? Porque a mentira... Quem é o pai da mentira, irmãos? Pois é, se você mente, ele é seu pai. Então, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E qual é a realidade que os cristãos vivem? Se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, nós somos uma nova criação, amém? Paulo está dizendo que nós devemos rejeitar uma vida que é incompatível com a nova criação que Deus está fazendo e que começou com Cristo e conosco, amém? As primícias da nova criação. Não mentir faz parte dela. Mas qual é o meio disso? Ele está dizendo, né? Vocês se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Será que você está buscando conhecer a Cristo? Será que você está buscando conhecer a Deus? A gente coloca culpa em toda coisa, menos no pecado e nós mesmos, não é verdade? Eu não bati o meu gênio com aquela pessoa. Sim, e daí? Tu deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Teu gênio não bateu com ele? O problema é teu. Age conforme o que a palavra de Deus diz. Ou quem é que manda em você? É seu gênio? Então seu gênio é seu ídolo? Ah, lá em casa é porque eu sou desse jeito, eu tenho um sangue e tal, eu sou de determinada forma. Mata a carne, irmão. Porque Paulo está dizendo aqui, e eu quero trazer a questão do conhecimento, porque em casais, a gente vai ver casais na frente e tal, em muita coisa a gente coloca culpa em determinadas coisas, e nunca eu estou buscando um pouco o Senhor. A gente vai ver no Senhor, Paulo usa várias vezes o Senhor lá no final, no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Mas agora ele está começando a dizer por que ele usa tanto no Senhor. Porque o cristão está sendo renovado no conhecimento de Deus. A imagem do seu Criador. Ou seja, os cristãos, os puritanos diziam que os cristãos são pequenos cristos. Porque Deus está formando no nosso caráter a imagem de Jesus. Somos filhos de Adão e filhos de Eva. Nós carregamos o pecado de Adão e Eva, mas à medida que nós somos ressuscitados com Jesus, nós estamos sendo transformados à imagem não mais de Adão e Eva, mas à imagem de
Jesus. Lembra? Deus está nos enchendo da plenitude de Cristo. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, essa realidade é uma realidade experimentada por todos os cristãos, sem diferença de nacionalidade. Será que determinada nacionalidade tem mais de Deus? Se estão em Cristo Jesus, eles são iguais, não importa se são judeus ou gentios ou gregos, se eles são circuncisados ou incircuncisados, se eles são bárbaros ou citas, ou seja, se eles estão fora do Império Romano, se eles estão bem além do Império, né, da cultura grega, que são citas, está além da estrutura social. A gente já falou aqui na quarta-feira, às vezes a gente comete um pecado no coração que é remeter a determinadas classes sociais menos pecados. Existem diferentes tipos de pecados. Lá onde eu morava, socialmente era muito ruim, aí o pessoal ouvia tal coisa, falava tal coisa, tratava a mulher de tal jeito, não sei o quê. Eu acho tão lindo quando eu vou lá para a área nobre de Fortaleza, que eu vejo os paizinhos pegando na mão dos filhos, os maridos cuidando, as mães, não sei o quê, todo mundo tão floreado. É porque você não está vendo sonegação de imposto, é porque você não está vendo, de repente, maus tratos em casa, é que você não está vendo os esquemas corruptos. Classe social não salva ninguém. E Paulo está dizendo, seja escravo ou seja livre. Quem é que faz tudo em nós? Cristo é tudo e está em todos. Amém? Por isso que a igreja é uma coisa tão linda. Porque a igreja, como nova criação, é o local onde Deus habita no médico e no faxineiro, na professora e no secretário de educação. Quem está em Cristo e se achega a Cristo pertence à mesma família. Não existem castas na igreja. As cadeiras da frente são para os mais ricos, os de trás. Não, disciplina é só para os mais pobres, porque os mais ricos, se forem disciplinados, vão parar de entregar o dízimo, aí quebra o orçamento da igreja. Não. Cristo está em tudo e em todos. A igreja é um corpo diverso que Deus está formando. Amém, irmãos? Portanto, aí ele vai começar a parte positiva. Os vícios que nós rejeitamos, os pecados que rejeitamos e a nova vida, o que nós escolhemos. Mas antes de falar do que nós escolhemos, Paulo vai falar quem somos. Isso é importante para o texto. Diz esse versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Até me emocionei. A gente, meus irmãos, para viver conforme aquilo que Deus quer, nós precisamos lembrar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que nós somos em Jesus Cristo. Deus não dá uma forma, lembra, o cristianismo ele não é uma religião de obras, de performance. Faça isso, faça aquilo e seja aceito. Não, nós já fomos aceitos, amém? Lembra disso. O paganismo é que diz faça e seja salvo, faça e seja aceito. O cristianismo diz, porque Cristo morreu e ressuscitou em meu favor, eu tenho meus pecados perdoados e tenho acesso a Deus. Não é por nada em mim, mas é por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. E por causa disso nós cometemos boas obras, fazemos boas obras. Porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então, ele está falando, em primeiro lugar, antes de falar o que nós devemos fazer, portanto, como? Povo escolhido de Deus, santo e amado. A forma como nós somos tratados por Deus e a forma como nós somos posicionados por Deus diante dEle traz consequências práticas na nossa vida. Nós somos assim, quando nós vemos uma criança, né, cuidadosa e tal, geralmente a gente pensa assim, essa criança é muito amada, né? Essa criança é muito bem criada. Quando tem um menininho na escola, uma menina na escola muito, sabe? Não vou usar o termo que a gente usa, mas bem... Aqui é Pimentinha, né? Lembra do Denzo Pimentinha? Só os mais velhos, né? Então, e tal. Mas aqui não tem só o Otto, né? Que não conhece o Denzo Pimentinha? Abismo geracional, viu, irmãos? Vamos lá. Tá. Aí a gente diz assim, como deve ser a vida desse menino, hein? Cara, não é assim? Quem cuida de jovem ou lida com jovem, um jovem que você não conhece, você pensa assim, será que esse menino é maltratado? Como será que é a relação dele com o pai dele, com a mãe dele, né? Porque tem a ver, irmãos. De certa forma tem a ver. Não é o resultado absoluto, nós não somos o resultado em absoluto do que as pessoas fizeram com a gente, mas também
Porque nós somos resultado do que Deus fez conosco, amém? Paulo está dizendo, antes de falar do que nós devemos fazer e viver, ele está dizendo, lembrem de quem vocês são e do que Deus fez com vocês. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Não é um conjunto de regras, de um Deus que não gosta de você, quer punir você com regras. Mas é um conjunto de atitudes, de ações, de afeições, de emoções que só fazem sentido para quem foi identificado com Cristo como povo santo, escolhido de Deus e amado. Amém? Aí ele vai colocar o que é que nós devemos fazer. Revistam-se de profunda compaixão. Ou seja, saibam tratar o outro de uma forma que você compreende as circunstâncias que o outro vive, né? Então, sejam compassivos, tenham compaixão, né? Tenham compaixão, tenham bondade, tenham humildade, reconheça quem você é, você não é melhor do que os outros, tenham mansidão, ou seja, não precisa ter um troglodita, não precisa ser, né? Se fizer alguma coisa comigo eu faço isso e meio. Não, tenha paciência. Paciência, lembra que Deus é paciente. Ele não levou em conta os pecados que outrora cometemos. Ele não nos tratou como nossos pecados. Ele foi paciente. E ele pegou no tempo adequado, pegou os nossos pecados e lançou sobre Cristo Jesus. Se você tratasse os outros da mesma forma como Deus lhe trata, você não seria tão impaciente. Porque com você e comigo, Deus é muito demais, viu? Não posso dar mais uma chance, não. Aí no mesmo dia você chega a Deus, Deus, por favor, me dá mais uma chance, né? Paciência, uma virtude de Deus. Porque, veja, todas essas virtudes, elas são virtudes que Deus tem. Vamos ler de novo, vamos ler de outra forma. Vamos esquecer que ele está falando para a gente fazer isso. Quem é que é compassivo, bondoso, humilde, manso e paciente? Deus. Por isso que ele começa dizendo, revistam-se, ou seja, coloquem a roupa que Deus entregou para vocês como povo escolhido, santo e amado. Aí ele diz, suportem-se uns aos outros. Aqui tem muito uma relação com a igreja. A gente, meus irmãos, vamos quebrar em nome de Jesus esse negócio que as pessoas vivem na igreja, que elas não sabem mais suportar uns aos outros. Provavelmente porque são descrentes, né? Porque ele está falando para crentes aqui. Mas até crentes caem no pecado de não entender que a comunidade cristã, a comunidade está sendo santificada e, portanto, é uma comunidade que ainda tem erros. Ainda tem mazelas, eu vou tratar vocês mal em algum momento, eu vou falhar, eu vou pecar, e você vai fazer isso comigo e com outro, e com outro, e com outro. E se a gente não sabe que nós devemos nos revestir de uma nova roupa, em que um tecido dela importante é o do suportar uns aos outros, a gente vai viver muito bem. Eu amo também igreja. Você tem que ir lá na quarta-feira, o estudo maravilhoso. No domingo, veja a pregação lá do pastor, veja lá o louvor, né? Todo mundo cantando, não sei o que e tal. Olha uma assembleia lá, os irmãos não se esculhambam não, tal. Até o primeiro desafio. Até o pastor falar uma coisa que você não gosta, alguém fazer um comentário que você não achou legal e tal. Vou sair da igreja. Mas aquela igreja que era tão maravilhosa, não é bem o que eu pensava, que eu queria, né? Eu paguei por um McLanche feliz, eu paguei por um refil, né? Eu quero receber um refil. Eu cheguei lá, recebi a proposta de valor da igreja, né? O pessoal trata as coisas de forma de mercado, irmãos. Eu quero o produto que eu pensava, já que não está me dando, deixa eu mudar, deixa eu ir para outra filial. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Isso também tem a ver com a maledicência, né? Se você perdoar, você não sai. Perdoem. Aí ele repete, olha como o perdão, meus irmãos, é uma marca qualificadora essencial na vida do cristão e da igreja. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Porque ele fala perdoa e alguém pode falar, mas eu perdoo tanto, só não perdoo tudo. Aí ele fala, perdoem como o Senhor lhes perdoa. O Senhor nos perdoa sem ressalvas. Perdoa 99%, viu, dos seus pecados. 1% eu não perdoo. Continue para o inferno com 1% dos pecados.
Ele perdoou 100% dos nossos pecados, é paciente, longânimo para conosco. E da forma como Ele nos trata, o resultado do tratamento dele em nós nos leva a viver dessa forma. Mas Paulo vai mostrar a vestimenta mais bonita, mais elegante dessa roupa. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, as outras coisas só serão iluminadas, melhor coloridas, melhor ajustadas, se você fizer todas essas coisas e viver com essa vestimenta, com perdão, etc., se você faz com amor. Porque você pode fazer todas essas coisas buscando os seus próprios interesses. A gente já estudou 1 Coríntios 13 aqui na igreja, meus irmãos, e um ponto essencial de Paulo quando vai apresentar o amor é que o amor não busca os seus próprios interesses. Eu vou tratar melhor outro porque eu vou ser tratado melhor. Eu vou fazer tal coisa porque aí eu recebo melhor. Deixa eu receber aqui fulano bem, que fulano ele tem dinheiro, não sei o que, se eu convidar ele, talvez ele me convide lá para casa dele. Se eu der para ele o meu pirão, talvez ele me oferte o seu filé mignon. Então, deixa eu tratar. Não, vou ser paciente, porque eu quero ganhar mais. Eu quero tal coisa. Isso só faz sentido se o amor for a vestimenta, né? Revistam-se acima de tudo do amor, que é o elo perfeito. É Ele quem dá sentido às outras coisas. Amém, irmãos? Paulo vai continuar ainda, ele ainda está falando dessas virtudes que serão desenvolvidas nos cristãos. A partir do versículo 15 ele diz: que a paz de Cristo seja o juiz em o seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Repita comigo só na sua mente. Esse texto não fala de compra. Esse texto não fala de compra. Esse texto não fala de compra. Porque é o texto mais usado em compra. Eu não sei se eu devo comprar aquele carro, mas Deus está me dando uma paz tão grande. É para eu comprar. Não é? Paz é para eu comprar ou não aquela casa? Rapaz, estou sentindo uma paz tão grande, é para eu comprar. Paulo não está falando que a paz vai ser um árbitro para você fazer coisas assim. Ele está falando que ela vai ser um árbitro entre nós. Para nós vivermos em paz. O árbitro na sua casa é a paz. O árbitro na igreja é a paz de Cristo. Porque vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Imagine se sua mão não vivesse em paz com você. Se suas pernas não vivessem em paz com você. A Paula quer ir lá na padaria. Ei, saiu ainda não? Não, porque minhas pernas querem ficar. Tá roxo o teu olho, cara, minha mão hoje acordou com raiva. Deu um soco em mim mesmo. Nós temos membros em um corpo que na sua organização, no seu ajuntamento, no seu ajuste, realiza as tarefas. O corpo da igreja, que vive a ressurreição dos membros, ele vive em ajuste. E se há um desajuste, quem é que deve opinar e quem é que deve arbitrar? A paz de Cristo. Uma igreja, uma família, qualquer coisa, ela não pode progredir sem viver em paz. E aí Paulo vai acrescentar, né? E sejam agradecidos. Quem não é agradecido não vive em paz. Mas veja, o árbitro entre nós é a palavra de Deus. E aí Paulo vai trazer a nós a gratidão. A gratidão é o que nos garante... É só tirar um pouquinho o ganho aí, por favor. Aí depois aumenta o volume. Pronto, tira o ganho, aumenta o volume, que dá certo. Então Paulo vai apresentar a gratidão. Quem não é grato, meus irmãos, vive em litígio. Quem não é grato vive em litígio. Se você não for grato por aquilo que o seu esposo faz com você, você vai viver brigando com ele. Se o esposo não for grato pelo que a esposa faz com ela, se o esposo não for grato pelo que a esposa faz por ele, ele vive em briga com ela. Se você não for grato pelo aquilo que você recebe na igreja, você vai sempre viver insatisfeito. Se você for servido em qualquer local e o que sobressair sobre tudo que for feito for as coisas ruins, você não vai ser agradecido e você não vai viver em paz. A insatisfação e a ingratidão, elas não podem dar lugar à paz de Cristo. Isso não significa ser injusto ou leniente, etc. Mas é saber lidar com as situações com maturidade. Deus não nos dá o direito de sermos mal educados, injustos
e na igreja sermos agradecidos. Muitas vezes nós somos pedintes, exigentes, clientes, mas nós não somos clientes, nós somos filhos de Deus na mesma família e nós servimos uns aos outros. E aí ele vai apresentar um contexto aqui comunitário. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Vamos parar bem aqui? Os pastores tenham a palavra neles. Os pastores ensinem, os pastores aconselhem. É isso que está escrito, né? É não, irmãozinho. Meu queridinho, né? Vou ser bem delicado, minha queridinha. Você e eu. Por isso que pequeno grupo, viu? Pequeno grupo. Não é brincadeira não, é benção. Pequeno grupo não é opção não, se der. Pequeno grupo é onde você vive. Onde é que você vai aconselhar outras pessoas? Na igreja. No domingo, que quando termina você sai voado. Parece que deixou o feijão lá cozinhando no fogo bem baixinho, que só dá 2 horas de feijão. Se passar, queima. Tem que voar. Como é que você vai aconselhar uns aos outros? Entendeu? O que você vai ver? Isso daqui ele está vendo uma vida comunitária, que pessoas se preocupam com os outros e elas ensinam e se aconselham. Mas pastor, não tem um mestrado nem doutorado, mas não está dizendo isso. Ele está dizendo que se você tiver o Espírito Santo e conhecimento de Cristo, não é? Em nenhum momento até agora. A gente está no versículo 16. Ele não falou ainda de graduação, mestrado nem doutorado para ensinar ninguém na igreja. Mas ele já falou de buscar as coisas do alto. Será que é porque você não está buscando as coisas do alto? Talvez, né? Ele até agora não falou de pós-graduação, nem de saber uma segunda língua, terceira língua, mas ele falou de rejeitar o pecado e de viver as virtudes de Cristo. Será que é isso que está acontecendo? E será que o pecado está habitando no seu coração e você não está vivendo as virtudes de Cristo? Porque para ensinar, aí ele arremata, para ensinar e aconselhar, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, habite em nós a verdade do Evangelho. O Evangelho é o básico que você deve aprender a pregar para você. Uma vez eu aprendi, antes de preparar o sermão, prepare o pregador. Isso não vale para o pastor, somente vale para todos nós. Nós devemos cuidar de nós mesmos todos os dias. E se nós anunciamos o Evangelho para nós mesmos, nós pregamos a nós mesmos e a verdade do Evangelho é transbordante em nós, nós vamos saber apresentar o Evangelho em todas as situações. Inclusive no culto, quando a gente canta. Vou falar novamente aos calados. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Lá em Efésios ele diz assim, cantem uns aos outros. A pregação também é feita através do canto. Se o canto é bíblico, você está anunciando a palavra de Deus para o seu irmão. Se você fica calado, você está furtando o louvor a Deus, o ensino a si mesmo, memorizando a palavra, e o amor devido ao outro. Cantando a palavra de Deus, cantando aquilo que Cristo cantava, que Jesus cantava os hinos, os salmos. Ele diz, cante uns aos outros. Aplica a palavra de Deus à vida dos outros através dos cânticos. Talvez quem nunca fez isso, veio para um culto, não guardou nada, não memorizou nada, que o pastor tagarela, fala demais. Quando chegou na segunda-feira, eu estava cozinhando, sobre nós e através de nós. O canto guardou. O canto é palavra cantada, tem que ser, né? Não é para cantar lorota. É para cantar bênção, bênção, bênção. É para cantar a palavra de Deus. Guardar. Você está lá ensinando a criança. Meu Deus, eu estou falando tudo para essa criança não está guardando nada. Deixa eu ensinar uma musiquinha para ela. Né? Cantar uns aos outros, com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação de graça, façam em nome do Senhor. Do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Pai. Então, tudo que nós fazemos na igreja, nós não fazemos por pressão, nem porque o pastor está mandando, nem por culpa, a gente faz em palavra, em ação, em nome do Senhor. A gente faz como se fosse o próprio Senhor fazendo. A gente faz como se a presença do Senhor estivesse. E eu vou corrigir isso, porque isso é só para você entender. Na verdade, a gente faz porque a gente sabe que o Senhor está. Os cristãos são embaixadores de Cristo, ou seja, onde o embaixador está, a nação está. Onde o cristão está, o reino de Deus está. Onde o cristão está, a presença de Cristo, em nome de Jesus, se faz presente. Então eu sirvo a minha igreja em nome do Senhor com gratidão e dando em nome do Senhor Jesus graças a Deus Pai. E aí Paulo vai trazer a última atmosfera, agora o ambiente onde isso é vivido fora da igreja.
O ambiente onde você mais vai poder aprender e servir sobre Deus, fora da igreja, é a família, amém? Família é projeto de Deus, foi Deus que construiu a família, e na família você vai ter que aprender a rejeitar esses pecados aqui. Talvez quando eu falava os pecados, você só lembrava de contexto familiar, fala assim na verdade. Ira, não sei o que aí. Eita, vou pedir perdão à minha esposa hoje, é dia das mães, né? É o dia do perdão internacional contra as mães. Então, a favor, né? Então, isso aqui eu fiz com meu filho, ó. Veja, o contexto familiar é um contexto favorável, além da igreja, onde nós aprendemos a palavra, onde nós ensinamos, aprendemos, servimos uns aos outros. E aí ele vai trazer para o contexto familiar. E aqui ele vai reorganizar as coisas conforme a nova criação do Evangelho. Porque, meus irmãos, naquela sociedade, você tinha um modo de governo nos lares e na sociedade. A Jamília é do direito, ela pode confirmar, depois você confirma com ela, tudo aqui eu estou transferindo para ela ensinar vocês depois. Pater família. Uma ideia dentro do direito romano em que quem representava a família era o pai. Então, o pai quem recebia as instruções e efetivava na família. O pai, que era o líder dos empregados e tal, quem recebia e comunicava e determinava aos funcionários. Então, não existiam palavras a outras pessoas, senão ao pater familias. Ou seja, a pessoa que cuidava de tudo isso, que era o pai da família. Certo? Paulo quebra isso. Paulo, ele começa falando primeiro mulheres, depois maridos. Ele não fala maridos, é assim, assim, assim. Ele diz mulheres e depois... Ele fala filhos e depois pais. Ele fala servos e depois senhores. Ele está trazendo aqui uma lógica de inversão. Porque lembra, não existem gregos nem judeus, né? Nem bárbaros, nem citas, nem circuncisos, nem incircuncisos. Todos são um no Senhor. Ele apresenta essa realidade que para a gente culturalmente está distante, a gente perde isso. Paulo está trazendo, existe uma ordem aqui, que é a ordem do reino de Deus, não a ordem da sociedade. Existem qualificações, existem coisas que devem marcar cada uma das relações. Se Cristo ressuscitou e a ressurreição dele traz uma realidade na nossa vida, essa realidade vai ser experimentada em todas as áreas da nossa vida, quer na igreja, quer na família, quer no trabalho. Você já deve ter conhecido alguém que é crente até o culto terminar. Não precisa nem chegar em casa não, no carro, indo almoçar, já vira um diabinho ou um diabão. Se você não conhece, glória a Deus. Mas não é raro, viu? Essa espécie não é rara, não. Então, mas Paulo está dizendo, olha, tem uma realidade que Cristo faz em nós como crentes, e experimentamos na Assembleia do Senhor, na Assembleia de Deus, na Assembleia da Igreja, nós experimentamos na família, e nós experimentamos no trabalho. E aí Paulo vai começar, mulheres... Aqui uma tradução melhor, mais específica ao contexto, sendo esposas, né? Sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então, Paulo traz aqui uma qualificação sobre como que a presença de Jesus é expressa na vida das mulheres, mas não numa situação lato, uma situação em que a mulher deve se sujeitar aos homens. Não, as esposas se sujeitam aos seus maridos. Essa palavra está traduzida corretamente, a palavra remete à sujeição ou submissão, mas a gente precisa lembrar o que o Antigo Testamento fala acerca disso. Quando Adão e Eva são criados, Adão é criado primeiro, então existe uma ordem na criação, Eva depois, mas Eva, ela é incorporada, ela entra numa realidade em que ambos glorificam a Deus, onde ambos são chamados a administrar e sujeitar a criação. Então a Eva, quando ela entra, ela não entra criando a sua missão, ela não entra rivalizando com Adão, ela deve entrar e os dois viverem na mesma missão. Então a questão aqui para as mulheres é que as mulheres elas devem viver não com rivalidade, não com desrespeito, mas elas devem viver a vida da família como se ambos quisessem realizar a mesma missão. E de fato, isso vale a homens e aos homens também. Muitas vezes as nossas famílias estão fragmentadas porque nós não estamos juntos na mesma missão.
O marido está querendo realizar umas coisas e a mulher está querendo realizar outras coisas, né? Enquanto o casamento deveria ser os dois como auxiliares buscando a realização da glória de Deus no mundo e nas suas vidas. Então Paulo começa dizendo, essa realidade vai ser na igreja diferente. As mulheres se sujeitam ao seu marido, não a todos os homens, não a outros, não tem negócio de namorada se sujeitar ao namorado, e não é uma sujeição absoluta. O que meu marido mandar eu tenho que fazer, porque a Bíblia está dizendo isso, ela não diz isso de canto nenhum, porque é como convém quem está no Senhor. Então a gente não se sujeita a pecado. Lá em Atos nos lembra, né? Nós tememos em primeiro lugar a Deus, nós servimos em primeiro lugar a Deus. O Estado, se mandar você cometer um crime, agora tem que matar todas as crianças até 3 anos. O que é que você vai fazer? Rebelião. Eu vou usar o termo mais adequado, tá, pessoal? Desobediência civil. Tá? Nós desobedecemos. Os cristãos desobedeceram várias vezes. Só tem um Senhor no Império Romano. O imperador. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Vocês não podem pregar por aí não. Pregar está proibido. Eu quero ver. Mas você vai morrer se você pregar. Pois mata. Eu já fui vivificado com Jesus. Mas é fogueira, queima, bota mais lenha. Né? Vamos cremar o seu corpo. Meu corpo vai ser ressuscitado. Não tem impedimento não se cremar meu corpo não. Uma intrepidez que vem de uma realidade em que eu sirvo o Senhor no lar do mesmo jeito. O lar, ele tem uma congregação enquanto busca-se o Senhor. Meu marido está querendo fazer tal coisa em casa, está querendo começar uma jogatina lá, né? Uma boca de fumo, né? Então, aprendi que eu tenho que me submeter ao marido, né? Ele está me querendo botar como aviãozinho. Tenho que me submeter ao meu marido. É isso? Não, meus irmãos, obediência. Porque também tem uma contrapartida, né? Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Ou seja, os maridos devem à mulher, se eles vivem na presença do Senhor em seus lares, eles devem amar as suas esposas. Não devem tratá-las com amargura, com violência física, emocional, psicológica, dominando financeiramente. Eles devem tratá-la com amor. Paulo vai dizer aos Efésios que é amar a esposa como Cristo ama a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, esse casal, eles vão buscar realizar a vontade de Deus, tendo uma mulher que entende que ela participa da mesma missão, que a família tem uma missão, e esse marido se doando para que essa missão seja realizada, né? Então não é para o marido ler, né? Mulheres, se sujeitem cada um ao seu marido. Opa, já vou mandar. Os maridos aqui presentes, né? Aí chega a minha hora, Paulo vai dizer, cada marido mande na sua esposa. Não, meu filho. Maridos, amem cada um, não a todas as mulheres. Eu sou gentil com todas as mulheres, amo todas as mulheres, lá na academia principalmente. Não, cara, presta atenção. Tem cara que faz isso, meus irmãos. A mulher cobra, amor, não estou gostando da forma como você está tratando o seu querido. Não, eu devo amar as mulheres. Cuidado, né? Tem alguma coisa aí por trás. Não existe, meus irmãos, marido amar a sua esposa e não tratá-la com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais, né? Os filhos, meus irmãos, eles querem muitas vezes ser o dono da razão, né? No alto da sua sabedoria, com 13 anos, ele já sabe o que é melhor para a vida dele. Ele não entende um amor que seus pais estão querendo doar a ele. Ele não entende ordens. E nós não precisamos entender ordens a serem cumpridas. Tem ordem que precisa ser cumpridas antes de serem entendidas. Ei, bota o cinto quando for dirigir. Não entendo esse negócio de botar o cinto. Pois vai. É descobrir da pior forma possível. A gente não precisa entender coisas, né? Nem tudo a gente precisa entender. Aqui a gente talvez esteja diante, né? Marido ama sua esposa. É porque ele não sabe como é lá em casa. Paulo não sabe como é lá em casa. Ame sua esposa. Entendeu? Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada o Senhor. O Senhor se agrada da desobediência. Se agrada da obediência. Porque a obediência, ela é um comunicado de amor, né? Quem ama, obedece. No sentido de que você tem afeições por aquilo, você ama do fundo do coração, você vai viver conforme aquilo. Lembra do ídolo? O ídolo é exatamente o contrário disso. Você idolatra, você vive conforme o mandamento dele, faz sacrifícios. Mas o amor a Cristo te leva a obedecer. O amor a Cristo faz com que os filhos obedeçam. E ele diz aqui pais. Aqui é pais homens, tá?
não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Ou seja, você deve tratar os seus filhos encorajando, disciplinando, mas nunca de uma forma que promova neles a ira. Às vezes pais criam assim, o menino desobedece a mãe ou xinga a mãe. Faz aí. Ué, tu viu que menino? Não, aí ele cresce um violento, um desrespeitoso com mulheres, e você está incitando os seus filhos a ira. Você deve aprender a corrigir, mas não estimulando a ira. E aí ele acrescenta, né? E ele se delonga tanto no versículo 22, a gente vai ver porque tem uma outra carta, em que existe um escravo que saiu, fugiu do seu patrão, e Paulo está aconselhando, porque tanto o Senhor quanto os seus servos são cristãos. E aí ele se delonga um pouco mais para aproveitar esse contexto. Mas a ideia aqui de escravos, irmão, só abrindo aqui um parênteses bem rapidinho, não é escravidão como foi no Brasil, tá? O escravo, no seio greco-romano, ele tinha um seio familiar. O escravo era como se fosse um membro, um servo, até alguns traduzem como servo, um servo da família. Era alguém sustentado, que vivia a vida da família. E essas pessoas estão se convertendo. Senhores estão se convertendo, escravos estão se convertendo. E quando eles são escravos e senhores lá fora, quando eles chegam na igreja, eles são iguais diante do Senhor. E isso vai mudar a forma como eles devem viver na esfera social. E na esfera social, vamos aplicar a nós que somos funcionários, nós devemos trabalhar com zelo, com excelência, não como quem está trabalhando para um empregador, mas como quem trabalha para o Senhor. Meu chefe não está olhando, eu não preciso fazer. O meu chefe não está me cobrando, eu não preciso propor. Eu só estou aqui para receber meu salário, é de 8 a 5 e acabou. Mas Paulo está dizendo, olha, obedeçam aos seus senhores, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração. Pelo fato de temerem ao Senhor. Nosso trabalho é uma bênção para a sociedade. O nosso trabalho é o que gera bens para a sociedade, serviços para a sociedade. Se ninguém acordar e for fazer o pão, você vai ficar sem pão. Ou então você vai ter que fazer seu pão. E se você fazer seu pão, ou você não trabalha de manhã, ou você deixa de dormir. É uma bênção ter alguém que faz o pão. Se você não tiver ninguém que faça sua roupa, você vai ter que fazer. Imagine o tanto de roupa desmantelada que não tinha nesse mundo, né? E imagine se a gente cortasse, todos nós cortássemos nossos próprios cabelos. O negócio ia ser cruel. Né? Se todos nós nos perfumássemos com as essências que nós mesmos fazíamos, ninguém aguentava estar aqui. Existe uma bênção em cada um trabalhar. E trabalha no temor do Senhor. Porque tudo o que vocês façam de todo o coração como para o Senhor. E não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. E a Cristo, o Senhor, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, ou seja, e aí ele aponta, né? Quem cometer injustiça, seja o servo para com o Senhor com outro servo, não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos, aos seus servos, o que é justo. Então vocês não podem furtar o contrato. Jesus fala disso. Olha, é R$200 por semana, é R$500 por semana, é R$1.000 por semana. Entregue. Ei, mancha, porque aconteceu outra coisa, eu só posso dar 50. Aí o pobre não tem como pagar nem a comida da família. Você já pensou nisso quando você faz isso? Alguém presta um serviço para você, trabalha ali por um salário mínimo, aí não, é porque esse mês, sabe, foi desse jeito aqui, tem escola, tem transporte, tem alimentação. Talvez você tirou o único açaí que a pessoa tem no mês, com a família, entendeu? Da pessoa. Então, tratem com justiça e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Ou seja, vocês também têm alguém com quem vocês prestam contas. Vocês são Senhor, mas vocês não são Senhor absoluto, não. Vocês têm um Senhor. Porque o ponto de Paulo aqui é nos mostrar, queridos irmãos, que todos nós vivemos debaixo do senhorio de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então, finalizando, a ressurreição ela muda todas as coisas, amém? E a ressurreição começa mudando, apresentando uma nova criação, que é a igreja, que rejeita o modo vivente, rejeita a forma que esse mundo vive, abraça e vive aquilo que Cristo tornou real na cruz. E experimenta isso na igreja, vive isso na sua família e na sociedade. Não existe área em que nós vivemos em que a ressurreição não afete este mundo através da igreja. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos? Ó Senhor, a Ti nos achegamos, pedindo perdão dos nossos pecados, confessando-os, ó Deus, aquele que o Senhor nos trouxe à luz enquanto meditávamos. Te louvamos porque, à medida que o texto foi sendo trabalhado, o Senhor foi trazendo à nossa mente, aos nossos olhos, aquilo que não é compatível com aquilo que
dizemos ser, nós queremos ser aquilo que o Senhor trabalha em nós, ó Deus. Nos faz viver conforme a ressurreição. Perdoa, Deus, nossas iniquidades. Se nós ainda não vimos a luz de Cristo, nos faz vê-la, nos faz com que essa mensagem de perdão de pecados, através da morte e ressurreição do Teu Filho, traga a nós um senso de arrependimento, ó Deus. E nos faz deixar a velha natureza que luta contra Ti, querendo Te alcançar, fazendo com que nós abandonemos os nossos pecados, nossa vanglória pessoal, nosso orgulho, mas nos acheguemos com mãos vazias e recebamos de Cristo perdão, ó Deus. E nos ensina acerca da nova vida que nós temos nele, de que quando cremos nele, fomos sepultados juntamente com ele na morte e ressuscitados com ele na ressurreição. Nós já temos vida em nós, porque o Senhor derramou a vida de Cristo em nós. Temos o nosso corpo como templos, porque o Teu Espírito Santo vive em nós, o sagrado vive em nós. E comunicamos então em todos os lugares a presença do Senhor. Nos usa, ó Deus, como cantamos mais cedo, sobre nós e através de nós, seja feita a Tua vontade. Ó Cristo, transborda em nós a Tua imagem, ó Deus. Nos forja, nos transforma, promove em nós, imprime em nós a Tua imagem, ó Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Até o dia, ó Senhor, que o Senhor nos ressuscitará corporalmente e teremos estrutura, condição, estatura para experimentarmos o peso da Tua glória. Porque nós não queremos viver como quem vive para as coisas terrenas. Nós queremos viver pensando nas coisas que estão no alto e nos direcionando como peregrinos à vida contigo no paraíso. Nossa vida não termina aqui e nós queremos viver como peregrinos, embaixadores do Teu reino, transbordando, transpirando os valores do Teu reino, até o dia que nos encontraremos contigo e seremos feitos plenamente conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, para o louvor da Tua glória. Amém.